Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos meditar, refletir sobre a invocação a São José na ladainha, que diz assim: São José, ilustre filho de Davi, rogai por nós. Se você está habituado a escutar o Evangelho, você já ouviu essa frase, mas dirigida à pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, por exemplo, quando Jesus cura o cego de Jericó, né? O cego de Jericó, ele chama Jesus de filho de Davi. Quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, o povo vai aclamar ele, né? Hosana ao filho de Davi, né? No domingo de Ramos. Mas o que significa isso? O que significa essa história de filho de Davi? Seguinte, no Antigo Testamento, Deus tinha feito uma aliança com o rei Davi. Nessa aliança, Deus prometeu a Davi que da sua descendência, da sua linhagem, viria um filho que também seria filho de Deus. Claro que no início, lá no Antigo Testamento, eles não achavam que isso fosse de modo literal, como aconteceu, né, com a encarnação de Jesus. Então Deus prometeu esse descendente de Davi, esse filho de Davi, que seria um grande rei, que seria o rei que salvaria Israel, o rei que seria o Salvador de Israel, o Messias. A palavra Messias, do hebraico, significa ungido, porque os reis, naquele tempo, no tempo do rei Davi, eles eram ungidos, né? Quando Deus escolheu Davi como rei, pediu que o profeta Samuel fosse até Davi e o ungisse rei. Então os reis eram ungidos. Então o rei, o ungido, o Messias, filho de Davi que viria, não chegou. O povo via que não chegava. Veio Salomão, mas Salomão não foi um rei tão perfeito, foi um rei que depois caiu na idolatria, embora fosse muito sábio, se afastou de Deus. Depois vieram outros reis que eram corruptos, o reino de Israel foi dividido, enfim, foi dominado por outras nações, por outros povos. O povo de Israel então aguardava ansiosamente o cumprimento dessa promessa de Deus, da vinda desse Messias, que seria da descendência de Davi. Os evangelhos fazem questão de nos dizer que São José era descendente de Davi. Por exemplo, o primeiro evangelho, ali que a gente encontra na Bíblia, né? Primeiro está ali o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, ele começa com uma genealogia, que diz, fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Num primeiro momento, parece uma coisa meio maçante, meio confusa, né? A gente até lê aquilo ali sem entender muito para que serve aquilo. O que São Mateus está querendo fazer? Ele está nos mostrando que Jesus, ele era o filho de Davi prometido pelas Escrituras. Então, ele faz toda uma genealogia, mostrando a árvore genealógica, desde o rei Davi até chegar a São José. E nos diz, São José,
esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. E, inclusive, o anjo, naquele momento em que São José está confuso, pensando em deixar Maria, deixar Jesus, porque ele não se achava digno de participar daquele mistério tão grandioso. São José, naquele momento, ele é visitado por um anjo. O Evangelho nos diz assim: o anjo veio até São José e disse: José, filho de Davi, não temas. E aí o anjo fala que é para ele receber Maria e o filho que foi concebido, e ele vai dar a esse filho o nome de Jesus. Com essas palavras, o anjo está lembrando as profecias do Antigo Testamento que dizem que o Messias deveria ser um filho de Davi. E José sabia perfeitamente que ele era descendente de Davi. Ele era da linhagem nobre. A gente às vezes não pensa nisso, mas embora vivessem numa vida de pobreza, de simplicidade, São José e Nossa Senhora, eles eram nobres, eles eram da família real. O anjo recorda que ele é filho de Davi, que esse é o Salvador, o Messias prometido por Deus. E aí diz para São José: você vai dar a ele o nome de Jesus. Na cultura antiga, na cultura do tempo de Jesus, quem dá o nome a uma criança é o pai. Então, nessas poucas palavras, o anjo está dizendo para José: José, você foi escolhido por Deus para ser pai adotivo deste menino, desse Messias, e é através de você que a profecia vai se cumprir. Porque, embora Nossa Senhora também fosse da descendência de Davi, o sobrenome, a descendência, era do pai. Então era preciso que Jesus tivesse um pai que fosse descendente de Davi, que desse a ele essa nobreza, esse título de filho de Davi. Então Jesus é filho de Davi porque São José era filho de Davi. São José era da descendência de Davi. E foi dos lábios de São José que Jesus recebeu o seu nome. Isso é uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Cada vez que nós pronunciamos o nome de Jesus, a gente deve se recordar: Jesus recebeu esse nome de São José. Foi São José o primeiro a chamar Jesus de Jesus. Que coisa linda, que coisa magnífica. Jesus recebeu esse nome de São José. Através da paternidade de São José, Jesus recebeu o título de filho de Davi para se cumprirem as Escrituras. O padre Calloway, desse livro que nós estamos lendo, acompanhando, ele nos recorda o seguinte: lá no Antigo Testamento, quando o rei Davi conquistou a cidade de Jerusalém e transformou a cidade de Jerusalém na capital do reino, o rei quis trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas aconteceu um episódio que alguém que não era sacerdote tocou na arca, e só os sacerdotes podiam tocar a arca. Uma pessoa que não era sacerdote tocou na arca e caiu e morreu.
o rei Davi ficou apavorado com medo, porque era uma coisa muito grandiosa a Arca da Aliança, e aí ele temeu ficar com a Arca da Aliança na sua casa e deixou a Arca da Aliança longe por 3 meses, em uma tenda longe, até arrumar um lugar adequado, porque ele não achava digno de colocar aquela arca na sua casa. O rei Davi foi grandioso, teve erros, teve falhas, mas foi o maior dos reis de Israel. São José é muito maior do que Davi. Por quê? Se Davi, que era tão grande, não era digno de ter a Arca da Aliança na sua casa, São José era. Porque Maria é a nova Arca da Aliança. Maria traz no seu ventre Jesus, que é a consumação da nova aliança. Então, Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança. São José, o nobre São José, filho de Davi, a ele coube a honra de ter a Arca da Aliança, maior até do que a Arca do Antigo Testamento, na sua casa. O próprio Deus pediu isso, que ele levasse essa arca para a sua casa e a guardasse. Vamos nesse dia então, admirando a grandeza, a nobreza, não apenas por causa do sangue, mas por causa das suas virtudes. Admirar a nobreza de São José, o filho de Davi. E vamos pedir que ele nos ajude a crescer na virtude, crescer no caminho da virtude. No dia de hoje, nós vamos rezar a ladainha de São José, o memorare a São José e a oração a vós, São José. Que o Senhor Todo-Poderoso, pela intercessão de São José, te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.